Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Adriano, que é psicólogo humanista, e vai contar um pouco da história dele, a trajetória, que tem muito a ver, né, com os propósitos da Follow Your Dreams. E, primeiramente, obrigada por ter aceitado participar dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. E me conta, então, o que é um psicólogo humanista? Então, vamos separar por partes. Primeiro, assim, colocar o que é o psicólogo. Uhum. Porque quando a gente olha para a palavra psicologia, e a gente vai para a origem da palavra psicologia, psique é alma, né? Uhum. Logos, né? Lógica, estudo. Então, o psicólogo ele é o estudioso da alma humana, né? E a gente entende que essa alma humana seja o nosso inconsciente. E a gente vai trabalhar com esse inconsciente, né, humano. E o humanista é justamente, né, o psicólogo que ele vai colocar o ser humano no centro do mundo dele. Tanto é que assim, a teoria base, né, da psicologia humanista, ela se chama abordagem centrada na pessoa, que é mais ou menos assim: ninguém é o centro do universo, mas cada um é o centro do seu próprio mundo. Então a gente coloca a pessoa no centro e esse mundo vai ser determinado pelo alcance dela. E aí vai ser colocado uma borda. Então eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo e cada pessoa tem o seu mundo. E a gente vai compreender, né, essa pessoa e esse inconsciente em função das relações que ela constrói dentro do seu mundo. E esse mundo que a gente conhece, na verdade, é a somatória do meu mundo com o seu, com todos assim. Eu conversando com você nos bastidores, você me falou que tem muitas pessoas que às vezes elas têm uma crença sobre si mesmo e às vezes começam uma profissão, uma atividade e, e aí elas veem que elas não tão, elas começam a sentir que não estão no caminho certo. Uhum. Como que é isso? Porque é uma tendência hoje na tal da transição de Exatamente. carreira. Então, eu acho que vai ficar mais fácil colocar isso quando eu percebi esse problema 20 anos atrás. 20 anos atrás não tinha smartphone, né? Sim. Então, as pessoas faziam um negócio muito legal, elas conversavam. E aí, quando eu pegava o metrô, aí eu via as pessoas indo para o trabalho com aquela cara assim, sabe? Aí depois voltavam em pequenas rodinhas com dois assuntos predominantes. Primeiro, falar mal do trabalho, e o segundo era falar mal das pessoas do trabalho. E eu sempre tive muita sorte na vida assim, de trabalhar em lugares muito bons, com pessoas muito boas e tal, e para mim era distante aquilo. Eu comecei a tentar compreender isso, né? O porquê que as pessoas eram tão infelizes trabalhando. E comecei a buscar, estudar, primeiro de uma forma autodidata, né, esse fenômeno. E a primeira coisa que eu descobri na época é que a maioria das empresas escolhia seus funcionários usando os mesmos métodos que o Império Romano usava. Não é o de escolha dos melhores, é o de exclusão dos piores. Sim. Exatamente, é o de exclusão dos piores. Uhum. E quando você tem como objeto a exclusão dos piores, não necessariamente você escolhe os melhores. E sempre a relação que a gente tem com o trabalho não é uma relação com a gente, com o ser humano. É uma troca de tempo. Tanto é que, olha só, a gente trabalha, né, assim, eu estou falando no regime CLT, em que a pessoa não vende o trabalho dela, ela vende o tempo dela. Tanto é que a pessoa ganha por mês, ganha por semana, ganha por dia. Então a pessoa ela aluga o tempo dela para outra pessoa. E assim, e essa insatisfação, né, com o trabalho vem em não se sentir à vontade com o que a outra pessoa faz com o nosso tempo. E quanto mais estudava, comecei a me indignar mais com isso. E aí comecei a entender que cada pessoa faz algo de uma forma única.
Da mesma forma que todas as pessoas da face da Terra não sabem alguma coisa e não fazem alguma coisa. E que se eu buscasse uma ferramenta para descobrir o que cada ser humano tem de único, aí a gente poderia encontrar as necessidades, né, desse mundo, né, e alinhar com o que cada pessoa tem de melhor. E aí, ao invés de se estabelecer uma relação em função do tempo com o trabalho, é uma relação justamente de se atender uma demanda com aquilo que cada pessoa tem de melhor. E aí é onde a psicologia entra. Sim. E como que é isso na prática? Consegue dar um exemplo? É bem simples. É assim, ó. O lado profissional, ele faz parte da nossa apresentação pessoal. Uhum. Então, se a gente for conhecer qualquer pessoa, aquilo que a pessoa faz serve como base para aquela imagem de quem a pessoa é. Então, se a gente for analisar, para que eu seja, é necessário que eu faça. Uhum. Para que eu faça, é necessário que eu saiba, né? E aí, o que que acontece? Quando você faz algo que te ajuda a ser mais você, esse fazer te traz mais satisfação. Esse fazer, ele é mais leve. Esse fazer, ele tem um propósito. Agora, quando esse fazer não te leva a ser mais você, aí entra numa questão de sofrimento. Só que a pessoa só faz em função do saber. E aí entra a questão do inconsciente, né? Que é assim, para que eu saiba algo, antes eu preciso saber que eu não sei aquilo, Uhum. para optar por querer aprender ou não. Porque aí quando eu quero aprender, aí eu posso fazer para ser. Uhum. E se a gente for analisar friamente, muita gente, por ter alguma questão inconsciente, tem medo de ser, e por medo de ser, não faz, e para não ter perigo de fazer, a pessoa escolhe não saber para não fazer, para não ser. E quando a gente trabalha para descobrir o que cada pessoa tem de melhor, aí sim, aí a pessoa olha e com mais consciência aquilo que ela pode fazer, né, e aquilo que ela quer fazer de uma forma mais alinhada. E quando ela vai dizer não para aquilo que não tenha nenhum alinhamento com ela, ela tem mais tranquilidade para dizer aquele não que é tão difícil para a maioria das pessoas dizer. Então, as pessoas, elas chegam muitas vezes para você, né, já assim num nível às vezes de depressão, de estresse ou de entediado. Tem, assim, como dos 7 bilhões e meio de habitantes dessa Terra, todos são diferentes, Uhum. né? Uhum. Então, é uma diversidade muito grande assim, de condições que levam a pessoa a procurar o psicólogo, Uhum. né? Então, atualmente, eu tenho atendido basicamente assim, dois grupos de pessoas, vamos chamar desse jeito, dois grupos de pessoas, né? Primeiro delas são as pessoas que escolheram ir embora do Brasil, né? Então, se a gente for analisar é como se o melhor de cada pessoa ou dessas pessoas não encontrasse uma demanda aqui dentro do país. Então, é como se a pessoa tivesse que fazer menos para poder conseguir encontrar mercado aqui. Uhum. E aí a pessoa faz um trabalho, né, com psicólogo justamente para primeiro se conhecer melhor, entender como é que ela funciona, entender como que ela aprendeu o que ela sabe até hoje, para que ela aprendeu o que ela sabe, para a gente responder uma perguntinha que é a básica, mas que é extremamente difícil de ser respondida, que é aquela: o que que você pode fazer a vida inteira de formas diferentes que você faz desde a infância? Nossa, que legal. Porque assim, a gente pode
mudar de profissão, a gente pode mudar de atividade N vezes ao longo da vida, até porque a nossa expectativa de vida aumentou brutalmente assim, no último século. E as demandas, elas têm evoluído também numa velocidade astronômica. E isso exige que a pessoa se adapte a fazer, né, coisas diferentes ao longo da vida. Mas, para que isso tenha alinhamento, ela precisa fazer de formas diferentes, né, aquilo que ela faz desde a infância, que é justamente o melhor dela, é o que ela faz desde a infância. É isso que está na nossa identidade, no nosso inconsciente. E aí muita gente, né, me procura justamente quando percebe o seguinte: eu quero ir embora do Brasil, sabe? Para mim não dá mais, então eu quero viver novas experiências, quero contribuir de outras formas, só que ao invés de sair do Brasil para assim, para se submeter ao subemprego, sabe, a atividades, sabe, complicadas, a pessoa já vai com uma consciência de repertório, né? Ela sabe muito bem aquilo que ela faz bem. E ela chega com o diferencial de ter uma cultura diferente para para ficar atenta, né, e atender as demandas fora de uma forma muito mais valorizada, né? Sem que ela se prepara melhor? Ela Seria isso? se prepara melhor, tanto profissionalmente, porque ela vai ter uma consciência maior do seu repertório profissional, né, do seu eu chamo de a da caixa de ferramentas, né? Que a pessoa organiza essa caixa de ferramentas para entender quais são os recursos que ela tem e como que se organiza isso para que ela saiba usar cada uma delas e tenha elas à disposição, né? E a segunda é a de melhor qualificação emocional, porque se a pessoa se conhece melhor, ela sabe o que ela tem de bom e ela sabe também aquilo que ela não tem de bom. E diante, né, assim, de uma adaptação a uma nova cultura, estar bem emocionalmente é fundamental também. Porque a gente vê muitos casos das pessoas que vão para fora, e aí elas vão para o subemprego ou não, e ficam infelizes, porque de alguma forma tem alguma coisa lá que não preenche. Sim, até porque quando a gente fala da psicologia humanista, a psicologia humanista ela tem como base ajudar cada ser humano a ser ele mesmo em pleno funcionamento. Então, eu não vou trabalhar para que você seja com quem você gostaria de ser. Não, vou te ajudar a ser você mesma, né? E assim, é você mesma em pleno funcionamento. Então, isso vai muito além, por exemplo, de uma questão de saúde, vai muito além de uma questão de sintoma. É você poder ser você mesma e o melhor de você. Por isso que, assim, independente, né, da pessoa estar aqui ou estar em outro lugar ou mudar para um outro país, tanto é que até vi uma pesquisa na semana passada que falava que em 10 anos, mais ou menos, 1 bilhão de pessoas no mundo vão trabalhar de uma forma nômade. Né? Vão trabalhar de uma forma nômade. Então, a pessoa vai poder trabalhar estando onde ela quer. Né? Aí o lugar que ela está não tem uma relação exata com o que ela faz profissionalmente. Sim. O lugar onde ela quer estar é o lugar onde ela quer estar e tem uma relação com ela. A execução do trabalho dela, o que ela escolheu para fazer, para contribuir com o mundo, é uma outra coisa. E trabalhar para ajudar as pessoas que já estão nesse caminho ou que estarão nesse caminho, aí é meu papel. Eu conheço algumas pessoas que estão já com essa ideia, né? E é engraçado, é um movimento que já está começando. Sim, na verdade, assim, se a gente for analisar, acho que desde que os meios de comunicação evoluíram de uma forma a tornar a transmissão de dados, sabia, a comunicação instantânea praticamente em qualquer parte do mundo,
e a presença da pessoa no local de trabalho passou a não ser extremamente necessária, fundamental, uhum. aí a pessoa ela pode contribuir fazendo o melhor dela, resolvendo aquilo que ela se propõe a fazer, estando no lugar onde ela quiser. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Né? Sensacional. Isso é sensacional. Né? Então, por exemplo, eu como psicólogo, eu posso pegar assim, a minha agenda da semana e atender, sei lá, online, sei lá, daqui de São Paulo. Mas na semana que vem, se eu quiser, sei lá, estar lá na Tailândia, eu posso atender as mesmas pessoas de uma forma remota na Tailândia. E aí eu consigo atender ao meu propósito de vida, né, profissional, que é o de ser psicólogo, né, que é ajudar as pessoas a serem melhores, né, e contribuírem com o mundo, com aquilo que elas têm de melhor, estando no lugar que eu quero, para poder me alimentar também, sabe, da cultura, sabe, viver novas experiências, aumentar meu repertório, conhecer novas pessoas e tudo mais. Que legal. Né? E você falou uma coisa interessante, né? Da pessoa ser o melhor que ela pode ser naquele momento. E aí existe um conflito entre o que a pessoa quer ser, o que esperam que ela seja e o que ela realmente está dentro dela desde criança, enfim. Sim. Mas vamos pegar primeiro com os conflitos da própria pessoa com ela mesma, para depois a gente chegar com o que vem de fora. Né? É uma longa... Eu gosto de usar um exemplo bem simples, mas que muita gente se identifica, que é o seguinte. Né? Tudo na vida é relação. Né? Tudo na vida é relação. Então, é relação de amizade, é relação profissional, é relação de namoro, né? Relação familiar, tudo é relação. E o que acontece? E toda relação tem sentimentos. Só que assim, ó, tem gente que se apaixona, tem gente que ama e tem gente que cisma. Né? Essa daí é interessante. Então, e aí o que acontece? Né? Quando a pessoa está numa relação, seja ela qual for, por paixão, ela vai desenvolver essa relação com a paixão. Se ela faz com amor, ela vai desenvolver essa relação de outra forma. Agora, quando ela cisma, aí a coisa, né? Aí ela vai gastar energia, vai perder tempo, aquela coisa toda. Vai dar o famoso murro em ponta de faca. É um murro em ponta de faca, né? Tanto é que a psicologia ela é uma ciência, né? E como todas as ciências que existem nesse mundo, toda a ciência desse mundo existe para duas finalidades, né? Ou ajudar o ser humano a ganhar tempo, ou para evitar que o ser humano perca tempo. Todas as ciências desse mundo existem com essa finalidade. E a psicologia também é assim. E aí o que acontece? Com a psicologia, a pessoa tem uma condição melhor para reavaliar, para ressignificar a própria vida. E como que ela está construindo essas relações dentro do mundo dela? Para que ela compreenda o que ela ama, o que ela é apaixonada e o que ela está cismando. E aí, chegando na sua pergunta, tudo aquilo que faz parte do mundo da pessoa, né, tirando eventos trágicos que estão absolutamente fora do controle do ser humano, né, já, como, por exemplo, uma doença, um acidente, essas coisas que estão fora do controle da pessoa. Né? Mas aquilo que está dentro do controle da pessoa é o que leva à construção do próprio mundo. E se tudo que está dentro do mundo da pessoa só está lá, né, tirando esses eventos trágicos, porque a pessoa quis. Então, as relações, né, que estão lá, elas estão lá porque a pessoa quis. E todas essas relações e coisas que fazem parte do mundo precisam ajudar a pessoa a ser ela mesma. E às vezes não é assim. Às vezes, assim, as pessoas que fazem parte desse mundo, as condições, né, que fazem parte desse mundo dela, a situação onde ela vive, não a ajuda a ela ser ela mesma. Só que aí ela
ressignificando tudo isso, ela pode não só tirar as pessoas, né, assim, de dentro desse mundo dela, pode colocar outras pessoas, pode colocar coisa, pode tirar coisa, como ela também pode mudar esse mundo de lugar. Então ela vai modificar o próprio mundo de uma forma que ela seja ela mesma, que ela consiga ser ela mesma e que esse mundo dela a ajude a ser ela mesma. Só que isso parte dessa ressignificação, relação por relação. Aí a pessoa vai entender o que que ela ama, o que que ela está apaixonada e com o que ela cisma. E quando a gente vai tirando só o que ela cisma, que é aquilo que é quando a pessoa, ao invés de ser ela mesma, ela se esforça, se esforça, se esforça para ser a pessoa que os outros gostariam que ela fosse. Aí, só que não traz satisfação. E quando a pessoa ela se depara com aquilo que ela esperava que ela fosse, que ela cismou, que, enfim, né, tem muita questão do sucesso, do status, né? E de repente ela percebe, existe uma certa frustração, por exemplo, assim, ué, mas eu achei que eu ia ser famoso, assim, eu achei que eu ia ser importante, eu achei que eu ia ser bam, bam, bam. E de repente lá dentro não é bem aquilo. Existe essa frustração? Sim, é justamente um trabalho que se faz com cada relação dentro do mundo da pessoa. Aí a pessoa vai ter que trabalhar, aí eu ajudo nesse sentido, para que a pessoa consiga encontrar as respostas que ela precisa para poder solucionar essa relação. Tanto Os porquês da frustração, né? Os porquês e os paraquês. Entendi. São os porquês e os paraquês que fazem isso. Uhum. E o psicólogo ele não dá resposta nenhuma. Sim. Né? Uhum. O psicólogo ele ajuda a pessoa a fazer perguntas melhores para que ela encontre as respostas que precisa. Uhum. Então é sempre nesse sentido, né? A pessoa que vai encontrar suas próprias respostas. Então, eu gosto de usar um exemplo bem interessante que tem a ver com isso que você trouxe, né? Da pessoa se frustrar, né? Querendo fazer algo que os outros esperam que ela faça, querendo, né, esse tipo de coisa, que é quando a pessoa chega para mim e fala assim, Adriano, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar a luz do final do túnel. Eu falei assim, então tá, vamos entender que túnel é esse. Vamos entender que túnel é. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo encontrar a luz no final do túnel de jeito nenhum. A gente vai lá conversando, e a pessoa descobre que ela não está num túnel, ela está numa caverna. E não tem luz do outro lado. A não ser que ela quebre essa caverna e quebre e transforme num túnel. Aí a pessoa vai ter que repensar o que ela quer fazer, o que ela está disposta a fazer. Ela pode o quê? Ela pode voltar de para onde ela veio, ela pode contornar essa montanha, ela pode escalar essa montanha, ela pode perfurar essa caverna para poder literalmente fazer o túnel e encontrá-los do outro lado, como ela pode fazer outro caminho que ela quiser. Mas geralmente essa sensação, né, de quando a pessoa ela está lá fazendo aquilo que os outros gostariam que ela fosse, se esforçando para ser a pessoa que os outros gostariam que ela ou que ela fosse, esperava que fosse ou que ela ser. esperava, né? E nessas ilusões, a pessoa chega lá, me ajuda a encontrar a luz no final do túnel. Eu falo, lamento informar, mas você está numa caverna. Não, você só tem a luz do início do túnel, mas não tem a luz do fim. A não ser que você abra. É um trabalho, né? Uhum. Acho que depende de cada pessoa aí. E depende de cada pessoa. Uhum. E aí a pessoa escolhe os caminhos. Eu gosto até de usar um exemplo muito prático. É assim, todo mundo tem o GPS hoje, né? Uhum. E aí o que acontece? Aí eu quero ir, sei lá, do ponto A ao ponto B. Eu estou na minha casa, eu quero ir, sei lá, no restaurante. Aí tanto o Google, né, quanto o Google Maps, né, o Waze e tudo mais, ele não vai chegar para mim e falar assim, ó,
simplesmente, o caminho é esse, pronto, e acabou. Vai dar 3, 4 opções. Né? Vai dar 3, 4 opções. E aí, se eu resolvo fazer um caminho diferente daquele que o aplicativo me sugeriu, o aplicativo não vai me xingar. Ele vai falar, recalculando rota, Sim. né? Vai falar, recalculando rota, e vai entender um outro caminho. Então, esse trabalho, né, da psicologia nesse sentido, ele vai entender esse percurso e respeitar profundamente as escolhas da pessoa fazer o caminho que ela quer. Inclusive, ela desistir de fazer esse caminho. Porque se a gente fosse pensar assim, né, em te ajudo a sair do ponto A ao ponto B em tanto tempo e tudo mais, do caminho mais rápido, aquela coisa toda, é uma imposição. É uma imposição. E não necessariamente aquilo vai levar exatamente aonde a pessoa quer. Não vai levar ela a ser ela mesma. Vai cumprir a tarefa. Então, E você acredita que existe, assim, né? Eu já, assim, falando para você do meu ponto de vista, né? Eu acho que ninguém precisa ser uma coisa só. exatamente, eu também acredito nisso. Você também acredita nisso? Totalmente. É porque, assim, dividindo aqui um pouco, né, da minha história, às vezes eu gostava mais de uma coisa, queria fazer mais de uma coisa, mas a pessoa falou, não, você tem que focar. Foco. Aí chegou uma hora que eu falei, vou focar coisa nenhuma. Eu vou fazer isso do meio-dia até as 3 da tarde e vou me dedicar a isso sei lá, segunda e quinta, vou me dedicar a essa outra coisa que é o meu hobby, que eu gosto, enfim. E o que você acha disso? Né? Porque, você acha que as pessoas ainda estão muito presas no foco, enfim? Então, esse é um ponto maravilhoso que você trouxe. Quando eu estava fazendo minha graduação ainda, né, em psicologia, eu tive um insight, inclusive que me levou a fazer o TCC que eu fiz na época, assistindo a um programa do Ronivon, na TV Gazeta. Sim, eu gostava, sabia? Nossa, é sensacional. Eu gostava do programa dele. E ele, naquela tranquilidade, assim, né? Ele chegou, ele estava conversando ali no jantar, né, no programa, e ele falou assim, na maior tranquilidade, na maior naturalidade do mundo, né? Eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou músico, eu sou administrador, sou publicitário, sou botânico, sou piloto de caça, sou enólogo, né? E ainda falou umas 3 outras coisas, se não me engano. Eu me lembro que na época deu umas 12 coisas que ele disse que era, em função do que ele faz. E se a gente for pegar outros exemplos, por exemplo, como Oswaldo Montenegro, que é um artista sensacional, né? Você vê, o cara, ele é cantor, é compositor, é instrumentista, é ator, é roteirista, é diretor de teatro e tudo mais, né? E pode, tá tudo certo. É a pessoa poder fazer um monte de coisas assim, e as coisas podem não ter relação, como isso que o Rony falou. Ele pode ser cantor, publicitário, piloto de caça e botânico. E tá tudo certo. E não precisa monetizar tudo isso. Não precisa monetizar tudo isso. Não, pode ser pura e simplesmente por hobby e prazer. Por hobby e prazer, né? E aí o que acontece? Eu fiz fotografia também, né? E na fotografia eu aprendi uma coisa sensacional, que é o foco. Porque o que acontece? Você pega uma câmera, não pega uma DSLR legal mesmo. Assim, tá? Aí, primeiro, você só pode focar no objeto que você já conhece. Esse detalhe é sensacional. Então, se eu quiser focar, por exemplo, né, naquele ponto, então eu já sei aquele ponto. Então eu concentro assim, né, naquele ponto. E a partir do momento que eu me concentro naquele ponto, eu não vejo mais nada em volta. Não vejo mais nada em volta.
E tanto é, né, que a pessoa focada, se a gente for analisar, ela pode assim, ser muito boa ou muito eficiente, talvez muito eficaz, para fazer uma coisa. Né? Agora, gente atenta é uma outra coisa. Que é assim, ó, eu me abro para perceber aquilo que eu não conheço. E eu tenho 5 sentidos. Eu posso ver, posso escutar, posso sentir o cheiro, né, o paladar, o tato e tudo. E quanto mais aberto e atento ele estiver, mais eu estou me abrindo a conhecer coisas novas, a ter experiências novas que me levam a ter conclusões novas, ideias novas, criar coisas novas, fazer coisas novas, né, que podem ampliar profundamente o meu repertório. Tem até uma frase, né, que muita gente gosta de falar, né, que é assim, sobre colocar todos os ovos numa cesta só, né? Uhum. Então, quando a gente foca, a gente coloca todos os ovos numa cesta só. Uhum. Agora, e se aquilo que a gente está focando dá errado, meu Deus do céu, Acabou a vida. acabou a vida. E às vezes acaba Acaba mesmo. Acaba mesmo. Acaba mesmo. Agora, quando a pessoa está atenta, aí ela começa a falar assim, peraí, mas eu sei fazer isso aqui, ó. Estão precisando disso aqui. Ah, então, peraí, eu vou reservar um tempo que eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa está lá atenta, atenta, e de repente escuta as pessoas que vão viajar para tal lugar. Caramba, pessoas vão viajar para... Ah, mas vão viajar para lá. Gostei dessa ideia. Não tinha ouvido falar desse lugar ainda. Vou viajar para lá. Vou viver essa experiência. Agora, se ela tivesse lá focada, minha vez. É interessantíssimo isso. Uhum. E sobre a questão educacional, né, que a gente também estava conversando aqui nos bastidores, como você vê hoje os modelos de aprendizagem, enfim? Olha, vamos começar por partes, né? Uhum. Olha só, eu entendo que o Brasil hoje poderia ser uma referência mundial em educação e dar exemplos para o mundo todo. Haja vista, né, a quantidade de nomes notáveis que o Brasil tem, né, que produziu ao longo da história com reconhecimento mundial. Como, por exemplo, você pega o brasileiro, né? Anísio Teixeira, Rubem Alves, Hilton Japiaçu, né? O Paulo Freire, né? O Mário Sérgio Cortella, né? Que está assim, tá aqui entre nós. O José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte, que é português, mas vive no Brasil, né? E aí, o que acontece? Entre outros, tem N nomes para isso. E o Brasil, ele não desenvolve na educação. Sempre a educação entra governo, sai governo e tudo mais, e a educação é ruim e é um problema crônico, né? Porque eu entendo, nesse ponto, que a gente focou muito na oferta de ensino, né? E trabalhou muito pouco na atenção, justamente, às formas de aprendizado das pessoas. Então, é como se fosse um sistema muito voltado ao ensino e pouco assim voltado ao aprendizado. Tanto é que uma forma de se chamar a escola é instituição de ensino e não instituição de aprendizado, né? Aí esse é que é um ponto. E eu entendo o seguinte, que quanto mais a gente trabalhar, né, para desenvolver a demanda por aprendizado, melhor a gente trabalha assim, o conceito de educação como um todo. E se a gente for analisar friamente com outros direitos básicos
assim, que a gente tem, que são constitucionais, por exemplo, direito à saúde. A pessoa sente a dor, a pessoa sente o mal-estar, a pessoa sente que não está bem, ela sabe que não está bem, e ela vai buscar o quê? O tratamento, o atendimento. A segurança pública, a sensação de insegurança que a pessoa tem é real. Né? A pessoa está lá se sentindo insegura e tudo mais, né? E pode se colocar de formas diferentes, né? Ver os noticiários, né? E tudo mais. Às vezes sofre violência, que a gente vive num país extremamente desigual e violento. Muita gente sofre violência diariamente. Aquela violência. Então, isso acontece. Agora, a educação, ela é um pouco diferente, por quê? Para que a pessoa queira aprender, ela primeiro precisa saber que não sabe. Enquanto ela não souber que não sabe, ela não tem nem condições para imaginar que ela poderia aprender aquilo. E é nesse ponto que eu entendo que a gente pode trabalhar fortemente para trabalhar essa demanda por aprendizado de uma forma que ela cresça consistentemente. E aí o que acontece? O sistema, né, voltado para o aprendizado, ao invés de simplesmente querer ensinar, ele vai viabilizar, vai oferecer melhores condições para que a pessoa aprenda. Certo. Né? E, assim, e quanto mais a gente trabalhar para que mais pessoas sintam prazer em aprender, melhor a nossa educação vai se desenvolver. Agora, enquanto a gente estiver focando em ensino... É como se fosse, eu não sei se me corrija se eu estiver errada, é como se fosse uma imposição. É isso? Exatamente. Porque o que acontece? Se a gente for analisar todas assim, as relações que a gente tem, tanto com o aprendizado, né, com o ensino e tudo mais, e o trabalho, são relações em função do tempo. Então, por exemplo, a pessoa é contratada para exercer tal atividade tantas horas por dia para receber X por mês. Né? E na escola é a mesma coisa. A pessoa está lá para poder aprender tal coisa em X tempo. E se a pessoa não aprende naquele X tempo, o problema é o aluno. É. Sabe? E cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, tem o seu momento de aprendizado, tem a forma de organizar esse aprendizado. Então, eu entendo que quando a gente trabalha para entender a forma com que cada pessoa aprende, o modo como cada pessoa aprende, o tempo que cada um precisa para aprender, o repertório que ela tem, a coisa flui. Você me fez lembrar de alguns colegas da infância, da adolescência, que eram julgados, que as pessoas olhavam e falavam assim, isso daí não vai ser nada. Ou então, assim, aquela pessoa que não conseguia se inserir ali, ela não conseguia estar ali, de alguma forma. E hoje, eu vejo essas pessoas, eu já vi, né, alguns exemplos fazendo gastronomia, e aí eu pensei, realmente, acho que não era ali mesmo. Então, assim, talvez tenha alguma relação essa coisa do aluno que não se encaixa naquele padrão de imposição. Exato. Tanto é que eu criei uma frase anos atrás para falar exatamente sobre isso, que é assim, ó, né, que aluno julgado é aluno jogado. Aluno julgado é aluno jogado. E se a gente for analisar como a nossa sociedade funciona,
as pessoas que são julgadas, elas literalmente são jogadas. E a partir dali, elas estão à própria sorte. E aí a pessoa precisa trabalhar conforme assim, os obstáculos que vão aparecendo, o recurso que ela tem, até que ela consegue literalmente aparecer e as pessoas, olha, eu achei que não ia ser nada na vida, de repente, olha só, tá ganhando 10 vezes mais do que eu. Fazendo algo diferente. Fazendo algo Fazendo o diferente. que gosta. Só que justamente se essa pessoa tivesse recebido uma atenção em função de ela não ter sido julgada, condenada e tudo mais, poderia estar numa condição até melhor. Tanto é que se a gente for pegar o que a gente considera o normal dentro do sistema de educação, é mediocridade. Que é o quê? É aquele aluno que ele tira a nota assim, acima da média, né? E que não dá trabalho. Então, você tinha falado lá atrás para mim dessa coisa de. Agora a gente vai entrar numa questão talvez um pouco polêmica, mas que eu acho que talvez seja necessário, do meu filho não me dar trabalho. Né? Como que é isso, então? Meu aluno não me dá trabalho, meu filho não me dá trabalho? Olha, vamos começar por uma parte. Só um segundo, você aceita um pouco mais de água? Você está com sede? Ah, pode ser. Tá, vou pegar. Mas pode continuar falando, tá? Então, o copo. Gratidão. Então, se a gente for pensar assim, a questão do dar trabalho, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que tudo que é bom na vida dá trabalho. Certo. Tudo que é bom na vida dá trabalho. Mas nem tudo que dá trabalho na vida é bom. Certo. Entendeu? Aí o que acontece? Sempre que a gente fala sobre esse dar trabalho, né, que aí entra, né, a parentalidade, né, as relações entre pais e filhos, as relações com escolas, relações também, né, com empresas e funcionários, sabe, e tudo mais, esse dar trabalho, ele tem muito a ver com a pessoa não fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Aí, o que acontece? Como a pessoa está resistindo a fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse, aí essa pessoa entende que está dando trabalho. Tanto é que, dentro das empresas, principalmente, existem relações extremamente violentas, assim, entre funcionários e líderes e tudo mais. E o que acontece? E tem muito chefe, né, muito líder que assim dentro das empresas que justamente é pago para, olha só, coisa maluca essa, né? Ao invés do líder, né, ele ser pago para ajudar aquela equipe a chegar a certos objetivos, aquele líder ele se torna pago para fazer aquelas pessoas fazerem aquilo que elas não querem fazer exatamente. E aí a pessoa, esse líder, ele é violento, né, com essas pessoas. E às vezes a pessoa que é boazinha, né, o funcionário que é bom ou bonzinho, é aquele que ele se violenta para evitar o trabalho do chefe ter que violentar para fazer a coisa, né? E isso entra na prática, em qualquer tipo de relação, né? Seja de pais e filhos, de escola, aluno, relação conjugal, relação de namoro, tem tudo isso. Que é o quê? O dar trabalho é o quê? É a pessoa não conseguir lidar com a liberdade que o outro tem de fazer aquilo que ele quer.
e não fazer aquilo que eu gostaria que o outro fizesse. Basicamente, tem esse contexto. Né? Esse dar trabalho, ele chega a ser bem pesado e bem violento, quando a gente olha desse lado. Agora, esse dar trabalho também tem uma questão de escuta. Uhum. Porque quanta gente você conhece que já matou aula nessa vida? Quase todo mundo. Quase todo mundo, né? Uhum. O que o matar aula pode estar querendo dizer para a escola? Esse ato, né, de matar aula do aluno pode estar querendo dizer para a escola. Acho que depende muito do aluno, do momento dele, ou que a aula não está interessante. Que a aula não está interessante. Basicamente está dizendo, Uhum. eu vou matar a aula hoje porque eu entendo que eu vou fazer outra coisa melhor do que estar na aula. Ok. E quantas pessoas que você conhece que, por exemplo, já alguma vez na vida foram, sem estar doentes, foram buscar um atestado que não queriam trabalhar? Muita gente. Você vê que é a mesma coisa? A pessoa está querendo dizer para a empresa que aquele trabalho que ela está fazendo não está sendo interessante para ela. E é uma relação. Se a gente conseguir combinar exatamente aquilo que cada pessoa tem de melhor com uma demanda, esse tipo de violência não é necessária. Então, assim, se trata de, em todas as relações, né? Uhum. Mas vamos colocar assim, para pais, de repente, tentar descobrir o que o seu filho tem de melhor, tentar Exato. escutar, Exato. não só julgar. Exato. É escutar o que a criança tem a dizer. É escutar o que o adolescente tem a dizer. Existem N formas de expressão. Uhum. E deixar, né, a pessoa dizer o que ela tem a dizer é fundamental. Ela só está querendo, ela está mostrando de outras formas. Sim. Que existem outros caminhos, que existem outras opções. Mas assim, mas quando você diz que tudo que é bom costuma dar trabalho, aí entra a disciplina também. O que você pensa dessa questão da disciplina? Eu vou entrar com outro conceito bem assim Uhum. que é bem pertinente. Uhum. É a diferença entre respeito e obediência. Certo, Tá? certo, muito interessante. Porque, olha só, vamos imaginar que nesse momento eu estou numa estrada. Né? Eu estou numa estrada lá, feliz e contente lá dirigindo. De repente eu vejo uma placa que está escrito assim, ó, respeite a sinalização. Eu fico doido quando eu vejo isso. Porque a sinalização não está lá para ser respeitada. Ela está lá para ser obedecida. Uhum. É uma regra aquilo. Eu não tenho como negociar. Você pode ser penalizado caso você não cumpra. Exato. Uhum. Então, a regra, ela precisa ser obedecida. Eu não tenho condição de negociar com a regra. Por exemplo, eu olho lá, está lá, ande aqui a 100 km por hora. Eu não posso chegar para a placa e falar assim, eu vou andar a 140 e não vou levar multa e a gente conversa depois. Não é assim. Eu tenho que obedecer a regra. Agora, respeito a gente tem pelas pessoas. Porque quando a gente fala de respeito, a gente pode discordar. A gente tem essa possibilidade de respeito, assim, de trabalhar o respeito e a discordância plenamente e negociar em função dessa discordância. Tanto é que os nossos, assim, tem alguns parlamentares que eles nos ensinam todos os dias lá no púlpito do Congresso, né, como que é o respeito, né? Porque ele chega e fala assim, ó, Vossa Excelência, com todo respeito, você é ladrão. Ele chega e fala, Vossa Excelência, com todo respeito, você é ladrão, né? Então, a relação assim de respeito, ela
incorre, né, essa possibilidade de discordância, né, e de negociação para chegar num consenso, e esse consenso ser transformado em alguma regra, que a regra precisa ser obedecida. Então, a gente obedece às regras, mas respeita as pessoas. Mas quantas vezes você viu um pai ou uma mãe chegar e falar assim: meu filho é sensacional, meu filho me obedece. Às vezes pode obedecer, mas não respeitar. Porque a obediência tem que ser às regras e não às pessoas. A gente não obedece às pessoas, a gente pode respeitar as pessoas, a gente discorda das pessoas, né? Constrói em função dessa discordância. Agora, a regra precisa ser obedecida. E aí, se for para transformar uma regra, aquele negócio, precisa entrar por um outro caminho, que aí você vai discutir a regra para que aquela regra mude, mas enquanto a regra não muda, a regra precisa ser obedecida. Uhum. É assim que a coisa funciona. E para nós, professores, educadores, enfim, que você teria algum recado, algum conselho, sugestão? O primeiro deles é que nenhum professor ele tem capacidade para ensinar, né? O ensino ele é uma ilusão na prática, porque a gente trabalha com o aprendizado de quem está com a gente. Se eu quiser ensinar e a pessoa não quer aprender, ela não vai aprender. Por mais que eu me esforce, por mais que eu seja o melhor professor da face da Terra, por mais que eu tenha os melhores recursos e tudo mais, se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Agora, se a gente trabalhar de uma forma para viabilizar o aprendizado assim, de quem está com a gente, e principalmente de uma forma humilde, trocar com quem está aprendendo com a gente, porque a gente, na posição, né, de educador, está aprendendo com quem está aprendendo com a gente. É uma troca, é uma relação. E construir essa relação, né, de troca, de aprendizado, de humanidade, entendendo que cada pessoa na face da Terra não sabe alguma coisa, e por mais que esteja disposto a aprender tudo, jamais vai aprender tudo. E se a gente for trabalhar para ajudar uma pessoa a desenvolver aquilo que ela já tem de bom, qualquer pouquinho que a gente faz tem um ganho assim, exponencial. Então, não vamos perder tempo, né, nessa ilusão, né, de ensinar aquilo que a pessoa não está demandando por aprender. É a gente entender aquilo que a pessoa está demandando por aprendizado e a gente viabiliza isso. A gente vai ajudar a pessoa a aprender, não vai ensinar. A gente ajuda a pessoa a aprender. É uma grande reflexão. Exatamente, porque ensinar é uma ilusão, se a gente for analisar. Agora, aprendizado, quando a pessoa aprende algo, ela fala assim, ó, eu aprendi com fulano de tal. É uma gratidão tremenda. Sim, é um prazer. A gente não esquece nunca. Nunca, é um prazer assim, né? Que não há nada que pague. E você vê que a própria frase diz tudo. Ela fala assim, eu aprendi com fulano de tal. Não é aprendi de fulano de tal. É uma troca, é uma relação. Uma troca. Aquilo que eu aprendi contigo. Eu não aprendi de você. Sim, porque é a própria pessoa que aprende. Exatamente, porque eu aprendi, né, porque eu estava demandando por aquele aprendizado, e a sua experiência me ajudou a construir a minha experiência.
Essa que é a questão. Então não é uma transferência, é uma construção. É aquilo que eu aprendo com aquilo que você me ajuda a aprender. Muito bem. Não é eu vou lá e chego com a basculante lá e ensino lá e soterro Não a é por pessoa. osmose, né? Não é por Porque osmose. assim, né? Realmente não é por osmose, né? Uhum. Com ninguém. Exatamente. Eu chego lá com um caminhão basculante de conhecimento, a pessoa está lá, o despejo em cima, a pessoa soterra embaixo lá e eu falo, faço com isso aqui, pelo amor de Deus, tá louco, isso não serve para nada. Sim, É assim que a coisa funciona. muito legal, né? Uhum. Isso, como você falou, se estende a várias áreas da vida, né? Sim. Desde o relacionamento pais e filhos, professores e Uhum. alunos, educadores e os relacionamentos. Tudo. Tudo na vida é relação. Quando a gente olha, por esse olhar mesmo da psicologia humanista, em que a abordagem é centrada na pessoa. Então, eu pego a pessoa, coloco no centro do mundo dela. E esse mundo, ele vai ter o alcance das ações dessa pessoa. E aí essa borda, né, da abordagem, justamente é o tamanho do alcance dessa pessoa no mundo dela. Ela afeta isso tudo. E dentro desse mundo tem N relações. Tem as relações, né, conjugais, tem relações de amizade, relações de colegas, relações profissionais, relações de aprendizado. Tem os objetos, né? Aí tem, sei lá, casa, o carro, o lugar onde ela mora, sabe, os lugares onde ela frequenta, os lazeres, os hobbies, tudo é relação. A relação da pessoa com a própria casa é uma relação. A relação da pessoa com a mãe é uma relação. A relação da pessoa com um colega é uma relação. A relação dela com o que ela aprende é outra relação. E quando a gente compreende essa dinâmica, para que tudo aquilo que faz parte do mundo da pessoa ajude ela a ser ela mesma, e como que ela tem esse poder de determinar o que vai fazer parte do mundo dela nas condições que ela tem, né? E que vai fazer parte do mundo dela e como que ela pode determinar quem vai fazer parte do mundo dela, quem não vai fazer parte. Vamos continuar aqui. Pode falar. Então, aí quando a gente olha daqui, tudo na vida é relação. Uhum. A gente coloca a pessoa lá no centro, né, do mundo dela. E tudo na vida é relação. É a relação com a mãe, é a relação com o trabalho, é a relação com a amizade, é a relação com a própria casa, é a relação com o carro, é a relação com tudo. E assim, conforme a pessoa vai trabalhando essas relações, ela vai transformando o próprio mundo. E aí o que acontece? Quando eu transformo o meu mundo, você transforma o seu mundo, eu vou estar no centro do meu mundo, você está no centro do seu. Mas se a gente faz algo junto, vai ter uma parte do meu mundo que comunica com o seu, que se conecta com o seu. E com isso vai ter algo em comum que a gente constrói junto. E aí com outra pessoa que se une a gente, e a gente vai expandindo. Literalmente como se fôssemos pequenas células, e que esse mundo todo que a gente vive, na prática, ele é a somatória do meu mundo, com o seu mundo, com o seu mundo, e com o mundo de todos. Aquela máxima, né, de que comece a ser um ser humano melhor arrumando a própria cama, faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente, primeiro, né, melhora o que a gente tem dentro do nosso mundo, porque quanto melhor for o nosso mundo, mais condições nós temos de ajudar, mais nós temos condições para contribuir. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana a respeito disso, em que a pessoa estava falando sobre gratidão, né? Mas uma gratidão assim que ela estava agradecendo por ter o que comer, sabe, nessa situação, sabe, em que muita gente está numa situação de miséria, sabe, de ter onde morar,
vendo tantas coisas acontecendo, sabe, deslizamentos de terra, pessoas perdendo os casos, inundações e tudo mais. Uhum. E eu cheguei para a pessoa e falei assim, não, não é agradecer por a gente não estar numa situação tão ruim quanto a das pessoas. A gente tem que olhar e falar assim, caramba, eu estou numa situação melhor. Então eu vou trabalhar para ficar numa situação melhor ainda, para que eu tenha condição de ajudar quem não está podendo. É um compromisso social. Então, toda vez que eu pego uma pessoa, sabe, estou atendendo uma pessoa, em que, de certa forma, nesse trabalho, né, seja de um trabalho pontual, né, de orientação profissional e de carreiras, né, que esse é um trabalho pontual, ou um trabalho mais longo, né, de uma psicoterapia, né, mais densa, quanto mais assim essa relação que eu tenho com a pessoa, tanto é que eu não chamo de paciente, né, eu chamo de pessoa. A teoria é muito clara em dizer, né, é abordagem centrada na pessoa, não é a abordagem centrada no paciente. Eu chamo de pessoa. Uhum. E é uma relação que estabeleço com a pessoa, que a pessoa estabelece comigo. E quanto mais essa construção que a gente faz evolui, se torna mais forte, mais eu vejo as pessoas que eu atendo tendo melhores condições para viver e essas pessoas tendo uma humanidade maior, né, uma consciência, uma humanidade maior e tendo essa consciência e essa disposição para ajudar. Então, assim, com aquilo que eu faço hoje, eu posso ajudar pessoas. Posso. Mas se eu trabalhar para melhorar aquilo que já é bom em mim, amanhã, depois, eu estarei numa condição melhor. Eu posso estar numa condição melhor. E podendo estar numa condição melhor, posso ajudar mais. E aí o que acontece? É o reflexo do meu mundo ficando melhor, tendo mais condições para tornar o mundo melhor como um todo. É, porque de nada adianta só ser grato e não fazer, né? Uhum, Não contribuir, uhum. né? Tanto é assim, a gratidão ela faz parte da minha filosofia de vida na Uhum, prática. Isso uhum. daria, sei lá, uma conversa de horas a fio a Sim, respeito sim, disso, sim. né? Mas a gente pode trazer a essência disso de uma forma que a gente só pode ser grato àquilo que efetivamente aconteceu. Então, eu posso ser grato àquilo que realmente existe ou existiu. Tanto é que, assim, se a gente for pensar em gratidão pré-datada, né, que esse é um termo que eu criei faz pouco tempo também, É, que fé é gratidão pré-datada. interessante. Fé é gratidão pré-datada. Criei Uhum, esse termo não faz muito tempo. uhum. Mas eu entendo que quando a gente trabalha para ser grato, é um trabalho em que a gente estabelece relações em que a gratidão é um reconhecimento de que alguém, né, de que o outro fez algo de bom para mim. Aí eu sou grato. Aquilo que eu estou vivendo me faz bem. Eu sou grato. Então, e eu aprendi, né, com o diretor de uma empresa que eu dei consultoria lá do Rio Grande do Sul, né, eu foi no Natal, né, fui lá na empresa para agradecê-lo e tudo mais, pelo trabalho que tinha feito lá. E eu falei, né, que eu não sabia, né, como agradecer. E ele chegou para mim e falou assim, foi um grande aprendizado que eu tive com ele. Chegou para mim e falou assim, Adriano, faça coisas
para que as pessoas se sintam gratas a você. Aí aquilo, sabe, elevou a minha condição, sabe, de gratidão, e que me colocou num papel totalmente ativo, sabe, em contribuir, sabe, de uma forma positiva a esse mundo. Que não é simplesmente eu agradecer aquilo de bom que eu recebo. É eu fazer coisas efetivamente que ajude outras pessoas a viverem melhor. E aí, se todo mundo pensar assim... Aí a coisa vai. Tanto é que eu tenho, né, a minha missão, visão e valores assim pessoal, né? E a minha missão pessoal é justamente de ajudar as pessoas a viverem bem, se sentindo à vontade vivendo bem. Sim. É porque tem aquela questão, né, voltando lá atrás, né, um pouquinho a nossa conversa, do julgamento, do você queria ser aquilo, mas acabou sendo outra coisa e vivendo outra coisa, mas no final das contas você quer ser feliz e se sentir bem fazendo aquilo que te faz bem. E também teve um outro exercício que eu fiz há um tempo atrás, que eu estava questionando, sabe aquelas redações, né, que acontecem, sei lá, em algumas empresas, em que a pessoa fala assim, né? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Como é que você imagina daqui a 20 anos? E aí eu pensei assim, cara, mas que loucura é essa, né? Porque o futuro ele sempre foi incerto. E com a pandemia se tornou ainda menos previsível. Total, né? com a pandemia, meu Deus. Total. E aí eu pensei o seguinte, caramba, né? Como é que eu vou condensar isso, né, para que faça sentido? Aí eu peguei, né, as 3 redações, assim, né? Como que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20? Eu respondi as 3 da mesma forma. Daqui a 5 anos eu quero estar vivo, saudável e feliz. Daqui a 10 anos, vivo saudável e feliz. E daqui a 20? Pô, né? Eu estar vivo, saudável e feliz. Né? Eu acabei de completar meus 45. Mesmo porque é uma consequência de tudo. Exato. Então, é só a gente pensar assim no nosso dia a dia de forma muito essencial mesmo, né? O que eu estou fazendo está me ajudando a ficar vivo? É porque às vezes você não vive, você vegeta, né? Exato. Você vive no automático, no mecânico. Exato. Né? O que eu estou fazendo me ajuda a ser mais saudável? Né? O que eu estou fazendo me ajuda a ser mais feliz? Ou ser feliz? Ou estar feliz? Profundo, bem profundo, hein? Como dizia o grande poeta Odair José, né? Que, inclusive, assim, acho sensacional. Tem uma música, a regravação que o Otto fez do Odair José é sensacional, recomendo. Em que ele fala: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. É estar atento. É perceber a sutileza. É ver o passarinho voando. É achar bonita a voz da pessoa. Prestar atenção na história. É sentir aquele aroma da dama da noite andando na rua. Sabe? É perceber essas coisas. E aí sim. E aí o que acontece? É quando eu vejo aquilo que pode ser melhor, aí eu olho para minha caixa de ferramentas. Ah, isso pode ser melhor. Eu vou lá e acho. Para que aquilo seja melhor. Muito legal. E, Adriano, me conta uma coisa. Você tem um projeto de um canal? O canal já começou? Como é que tá? Então, tá, assim, o projeto está feito, né? É o canal Humanalma e assim já vai ter vídeos em breve, né? Provavelmente
Na próxima semana, parece que já sai o primeiro. E o canal Uma Alma tem esse propósito de unir as duas questões, né? A educação e a psicologia. Porque a educação, no conceito amplo da palavra, ela ajuda todos nós a sermos mais humanos. Então, a educação, ela ajuda a gente a ser mais humano. Tanto é que quando alguém faz algo que foge da humanidade, a gente animaliza essa pessoa. A falta de educação animaliza as pessoas, né? Agora, a educação, ela humaniza as pessoas. E aí eu começo primeiro com isso, que é trabalhar a educação, né, de uma forma humanizadora, de uma forma mais consciente. E essa humanidade leva à alma, que é aquela identidade, aquela subjetividade, aquilo que torna cada um de nós único. Então, unindo o que a humanidade já construiu até hoje, a cultura que foi construída até hoje, e as N culturas que tem, né? Então, unindo tudo que a humanidade construiu, as culturas que a humanidade construiu ao longo da história, para que todos nós possamos ser mais humanos, e a partir dessa humanidade a gente consiga ter mais consciência da nossa identidade, aí é isso que esse canal se propõe a fazer. Até porque a psicologia no Brasil, ela é muito recente, né? Ela tem 60 anos. E pouca gente assim, tem acesso, né, aos benefícios, né, que a psicologia tem, não só por questões financeiras, mas por questões de desconhecimento mesmo. Mas teve um boom nos últimos 2 anos, né? Mas mesmo assim é pouco, porque olha só, eu fiz uma pesquisa no ano passado, em que se cada psicólogo registrado, né, no Brasil atendesse regularmente 25 pessoas, né, se cada psicólogo no Brasil atendesse 25 pessoas, isso daria em torno de 5% da população brasileira atendida. E assim, a gente teria que pegar todos os psicólogos do Brasil que atuam em todas as áreas, sabe, que atuam em psicologia organizacional, educacional, hospitalar, jurídica, que são N possibilidades, e colocar todas as pessoas atendendo em psicoterapia, na psicoterapia clínica. Então, se a gente for analisar hoje, o número de pessoas que faz psicologia com regularidade não chega a 2% da população brasileira. Meu Deus! Não chega. E por isso que quando a necessidade ela existe, mas ainda nós somos poucos. Ainda nós somos poucos. Uhum. Né? E eu trabalho justamente para que a gente tenha mais, né? Desenvolver mais gente estudando, mais gente se desenvolvendo, mais gente se formando e tudo mais, para a gente ampliar isso. Né? Com certeza, é fundamental. Porque a demanda existe, só que assim, as pessoas com a demanda, e às vezes por desconhecimento ou por não conseguir acesso e tudo mais, recorrem a N outras, que eu vou chamar de pseudoterapias, né? Que na prática fazem assim, ó. Imagine que eu sou uma garrafa, tá? Imagine que eu sou uma garrafa e tal. E aí, o que acontece? Aí eu olho para mim, né? Eu olho para o meu coração, assim, né? Não é para o meu umbigo, não, é para o meu coração. Aí eu vou ver um rótulo. E esse rótulo, eu não sei se fui eu que coloquei, ou se foram os outros que colocaram em mim e eu aceitei, mas está lá. Aí o que acontece? O psicólogo, ele não está nem aí para esse rótulo. Ele vai chegar, vai trabalhar para que você entre em contato com o que está dentro da sua garrafa e você descubra o que está dentro da sua garrafa. Aí depois que você descobriu o que está dentro dessa garrafa, aí você vai para o rótulo. Esse rótulo aqui não combina não, deixa eu tirar.
E aí, aí você vê outra pessoa de fora e fala assim, ó, vou colar esse rótulo em você. Fala, não, eu sei quem eu sou. Eu sei o que tem dentro de mim. Então esse rótulo você não venha pregar em mim, não, porque não vai dar certo. Só que, como pouca gente no Brasil tem acesso ao psicólogo, o que acontece? Eu olho para o meu coração e eu vejo um rótulo que não me agrada. Aí eu vou lá e procuro vou chamar de pseudoterapeuta, que ele desgruda esse rótulo que está lá e ele coloca um outro rótulo que eu gosto mais, só que não trabalha essa essência. Aí eu olho É aquilo lá. como se Uhum, todos, é o que eu falo, né? É o que eu uhum. acredito, todos somos diferentes, Exato. né? Uhum, Primeiro, a vida, a vida por si só, uhum, ela não é nem quadrada, nem redonda, nem preta, nem branca. uhum, A gente vê pelos acontecimentos. Ninguém esperava essa pandemia. De repente, uhum. e como que o ser humano vai se enquadrar dentro de uma caixinha? E o rótulo ele é quadrado, né? O rótulo ele é algo quadrado mesmo, né? É uma caixinha. Ou que fosse dentro do círculo, sei lá. Então. E é justamente esse processo de autoconhecimento, né? E de autodescoberta, porque é muito legal quando a gente trabalha alguém que a pessoa vai literalmente se conhecendo e no processo de se conhecer, ela vai se autodescobrindo. Ela descobre coisas que ela nem imaginava e que ninguém contou. E aí ela tendo consciência da essência dela, da alma dela, aí ela olha, ela não precisa de rótulo. E quando alguém quer grudar no rótulo, ela fala, não, isso aí não cabe, isso aí não me descreve, não... é que esse rótulo para lá, Uhum. né? Tanto é que uma das coisas mais lindas que eu vejo na psicologia é que a psicologia não tem julgamento. Eu acho maravilhoso, porque eu, como psicólogo, eu sou estudioso da alma humana, né? E nesse país a gente tem mais de 400 mil estudiosos da alma humana. E nós somos poucos ainda para esse país continental que a gente tem, né? E eu ainda tendo pessoas que são de outros que moram, né, em outros países. Você vê dentro do Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e muitos de nós psicólogos atendem gente brasileiros que estão morando fora. Morando Então fora. é um universo maior do que o nosso país que a gente atende, Uhum. né? Que a gente atende. E quando a gente estuda a alma humana não tem rótulo. A alma humana não tem sexo. A alma humana não tem cor. A alma humana não tem credo. A alma humana ela não tem profissão. A alma humana, sabe, ela não tem política, não tem religião, não tem orientação sexual, sabe? É simplesmente, sabe, uma identidade única, é uma forma única de contribuição sabe, e de construção a si mesmo e ao mundo. É como a nossa digital. São 7 milhões e meio de pessoas, ninguém tem uma igual. Mesmo irmãos gêmeos não têm digitais iguais. E aí o que acontece? Tirando todos esses rótulos, né? Aí tira o sexo, tira sabe, a política, classe social, tira o alto, baixo, magro, gordo, sabe, esse tipo de coisa. O que sobra? O que fica? O que é justamente uma sabedoria e é um fazer único que pode ajudar esse mundo a ser muito melhor. É isso. É isso. É descobrir esse único. Todo mundo aqui nesse mundo pode ser amado. E o que faz com que eu seja uma pessoa amada, o que faz com que você seja uma pessoa amada, é o que você tem de único. É o que eu tenho de único. É aquilo que
quem tiver contato com a gente vai sentir falta. É aquilo que a pessoa que estiver comigo, a pessoa que estiver com você, independente do papel que ocupe em sua vida, não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. Muito legal. Muito obrigada, Adriano, Por nada. sobre o canal Uma Nalma, Sim. certo? Uhum. Tenho certeza que muita gente vai ficar muito interessado em desvendar os mistérios da alma humana, que ainda tem muitos mistérios, né, a serem desvendados. Justamente, é uma descoberta pessoal. Um grande privilégio de ser psicólogo é que, assim, se a gente for analisar, né, num mundo com tanta fake news, com tanta, sabe, mentira, com tanta coisa acontecendo, eu ser pago para ter acesso à verdade de cada um. Isso é magnífico. É maravilhoso. Isso é magnífico, sabe? É uma coisa linda. E assim, e quanto mais assim a gente puder, sabe, trazer essa verdade que tem dentro de cada um, esse único cada um à tona, vamos trazer.